Para quem está nos ouvindo agora, pensem rápido na figura da nossa maior heroína romântica nacional. A imagem que vem à mente é provavelmente a de uma mulher pura, angelical, aquele símbolo máximo da virtude, certo? Essa costuma ser a regra do que a gente imagina, né? Exato. Mas agora, imaginem essa mesma heroína drogando um hóspede com uma substância alucinógena, quebrando seus votos religiosos mais sagrados, abandonando o próprio pai idoso e desencadeando uma guerra sangrenta que destrói grande parte do seu próprio povo. Nossa, dita assim, a história ganhou um peso bem diferente. Pois é. Essa é a verdadeira essência da história. Sejam bem-vindos à nossa investigação de hoje sobre Iracema, o clássico de José de Alencar. É um choque de realidade para quem espera apenas um romance açucarado. E assim, é fascinante como essa complexidade moral costuma passar batida pela maioria das pessoas quando elas têm aquele primeiro contato com a obra na escola, sabe? Geralmente de uma forma muito superficial, né? Com certeza. A leitura acaba ficando só na superfície. E é exatamente por isso que estamos aqui. A nossa análise de hoje tem um alvo muito claro. A ideia é atuar como um verdadeiro segundo cérebro para o pessoal que está ralando de estudar. A galera que vai prestar vestibular, Enem ou concursos públicos. Isso mesmo. A nossa missão aqui foi processar uma montanha de fontes para quem nos escuta. Nós devoramos as palestras maravilhosas da Biblioteca Mário de Andrade, dezenas de resenhas literárias, dados históricos. Sem falar nos materiais de cursinho e, claro, as próprias páginas do texto original de 1865. Sim. Queremos entregar a engrenagem do livro mastigada. Porque, olha, não é sobre decorar macetes de prova. É sobre entender como a máquina funciona para nunca mais esquecer. Essa abordagem é fundamental. Porque o texto, à primeira vista, levanta uma barreira imensa, né? A linguagem parece meio cifrada. Ah, totalmente. Dá até um certo desespero no começo. Mas quando a gente desmonta essa estrutura, percebemos que Iracema passa muito longe de ser só uma história de amor trágica com um vocabulário antigo. O buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O que temos em mãos é o projeto político, cultural e literário de fundação de um país. Então, vamos começar por aí, pelo grande porquê de o livro existir. Porque se a gente entende o contexto histórico, a gente mata metade do problema em qualquer questão de prova. Com certeza. O contexto é tudo. O Brasil, em 1865, já era independente de Portugal politicamente. Mas, pelo que consta nas análises que lemos, culturalmente nós ainda éramos praticamente uma extensão de Lisboa, né? O que acontecia era uma crise de identidade muito profunda. Pensa bem, a independência ocorreu em 1822. 4 décadas depois, o país precisava desesperadamente criar uma narrativa. Uma historinha própria. Exato. Uma narrativa que justificasse a sua existência como uma nação singular, separada de Portugal. E o imperador, o Dom Pedro II, estava literalmente financiando o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro justamente para isso. Para inventar um passado oficial. Isso, para forjar uma identidade. O romantismo estava fervendo na Europa inteira nessa época, resgatando heróis e mitos de fundação, e o Brasil precisava da sua própria versão desse movimento. Só que tem um detalhe, né? A Europa estava lá resgatando cavaleiros medievais, armaduras, castelos, lendas do rei Arthur. E olhando para o Brasil daquela época, bom, nós não tínhamos ruínas medievais. Nenhuma. O que me faz pensar que o José de Alencar estava agindo quase como, sei lá, um roteirista de cinema, criando uma história de origem para um super-herói nacional, tipo um Capitão América do século XIX. Essa analogia é perfeita. Ele precisava dar à população algo de que se orgulhar. Mas é importante lembrar que a motivação ia muito além de um simples entretenimento. Tinha uma questão mais séria por trás. Sim, era uma questão de sobrevivência geopolítica e ideológica. Se o Brasil não tivesse uma cultura original, qual seria a justificativa para não voltar a ser uma colônia europeia? Ah, faz todo sentido. Alencar importou a estrutura do romance histórico de autores europeus tipo o Walter Scott. Mas preencheu essa forma com elementos tropicais. Ele abrasileirou o negócio. Exatamente. No lugar do castelo medieval, ele colocou a natureza intocada. No lugar do cavaleiro de armadura, o indígena idealizado. E no lugar dos dialetos europeus antigos, a língua tupi. Perfeito. É o que chamamos de indianismo.
E isso fica muito evidente logo no subtítulo do livro, que é Lenda do Ceará. Ele está pegando uma região específica e criando um mito de origem para ela, mas misturando fatos reais com pura ficção. É essa mistura que as bancas acadêmicas e o Enem mais adoram explorar. Alencar pegou figuras que existiram de verdade. O protagonista português, o Martim Soares Moreno, foi um militar real. Espera, ele existiu mesmo? Existiu sim, ajudou a fundar o Ceará historicamente. O índio Poti também existiu e foi um aliado crucial dos portugueses contra as invasões holandesas. Caramba, eu não lembrava desse detalhe do Poti. Inclusive ele foi batizado mais tarde com o nome cristão de Antônio Felipe Camarão. O que o autor faz é sequestrar esses personagens históricos reais e colocá-los dentro de uma lenda mitológica. Então ele brinca com a história documentada e a fantasia. Exato. Essa dualidade entre o documento histórico e o mito fundador é a espinha dorsal da narrativa inteira. Bom, então ele tinha a missão de criar uma identidade e tinha os personagens na mão. Mas, para contar uma história genuinamente brasileira, ele precisava de uma linguagem brasileira. E aqui, olha, entramos no que é o maior pesadelo de quem abre o livro hoje. O famoso estilo de prosa poética. Isso, as fontes chamam muito de prosa poética ou ficção lírica. Como é que isso funciona na prática para quem vai ler? Pense na diferença entre ler um artigo de jornal e ouvir uma música. A prosa tradicional tem uma função informativa, com sujeito, verbo e predicado numa ordem lógica para a leitura fluir rápido. Bem direto ao ponto. Sim, mas o Alencar quebra essa estrutura de propósito. Ele insere recursos que normalmente só vemos em poemas. Ele usa um ritmo supermarcado, rimas internas, aliterações... Que são aquelas repetições de sons consonantais, né? Isso mesmo. E ele inunda as frases com termos em tupi e comparações constantes com a flora e a fauna locais. Tem aquele trecho inicial muito famoso para ilustrar isso, quando ele descreve a protagonista pela primeira vez. Se fosse um autor tradicional da época, ele escreveria algo direto, tipo: Iracema era uma jovem bonita, de cabelos pretos e lábios doces. Seria o caminho mais fácil. Mas não, o Alencar escreve Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. É muito lindo, claro. É poético demais. Mas a leitura fica super lenta. Exige pausas, exige que o nosso cérebro processe imagens que não são do nosso cotidiano urbano. E a dificuldade de leitura que sentimos hoje não é um acidente histórico, viu? As reações da própria época em que o livro foi lançado provam isso. Sério que reclamaram na época também? E como? Quando o livro foi publicado, a crítica literária tradicional, que era muito apegada ao padrão clássico da gramática portuguesa, foi implacável. Caíram matando em cima dele. Sim, houve intelectuais que acusaram Alencar de escrever em um jargão ininteligível. Eles diziam que ele estava corrompendo a língua oficial com barbarismos indígenas e construções que desrespeitavam as regras de Lisboa. Mas aqui eu tenho que levantar uma questão. Pensa comigo. Se a ideia era criar um projeto literário para fundar a identidade de um país, um livro para o povo brasileiro, por que usar uma linguagem que gerava uma barreira tão grande até mesmo para os leitores contemporâneos a ele? É uma ótima pergunta. Ele não estaria dando um tiro no próprio pé e apenas soando pernóstico? Parece, né? Mas a resposta para isso revela a genialidade do projeto. A linguagem não era o obstáculo. Ela era a própria mensagem. Como assim? Inserir o ritmo do tupi e subverter a gramática não era uma tentativa de exibir a erudição para a elite, mas sim um ato de insubordinação. Alencar estava, na verdade, declarando independência linguística. Nossa, um manifesto disfarçado de romance. Exatamente. Ele tentava traduzir para o português a forma como um indígena, teoricamente, processaria o mundo. Ao invés de usar adjetivos abstratos, ele usava elementos da natureza. Então? Levado às últimas consequências. Para quem está se preparando para provas, entender essa tensão é ouro. A linguagem de Alencar é uma ruptura deliberada com o padrão da metrópole. Bom, uma vez que entendemos que a própria linguagem já é um campo de batalha, fica bem mais fácil visualizar a história, porque o enredo acaba sendo reflexo direto desse embate. Vamos olhar para o tabuleiro de xadrez que o Alencar montou. Vamos lá. Temos duas tribos indígenas em guerra. De um lado está Bajaras, que vivem no interior, nas serras, e são aliados dos franceses. Certo.
Do outro, os pitiguaras, que habitam o litoral e são aliados dos portugueses. E onde é que a Iracema se encaixa nisso tudo? A Iracema pertence aos Tabajaras. Ela é a filha do pajé Araquém e carrega o título de sacerdotisa de Tupã. Uma posição de muito poder. E de muita responsabilidade coletiva. O papel dela é crucial, porque ela é a virgem que guarda o segredo do preparo da Jurema. Que é aquele líquor sagrado da tribo. Isso, usado nos rituais religiosos. Então, a vida dela não pertence a si mesma, pertence totalmente à comunidade e aos deuses. E a faísca que incendeia a floresta, o conflito todo, acontece quando o Martim, aquele militar português que mencionamos, se perde e entra no território dos Tabajaras. Território inimigo para ele. Pois é, ele é aliado dos pitiguaras. O encontro dos dois é muito simbólico. Pelo que vi nas notas, ela se assusta com ele na mata e não hesita um segundo. Ela simplesmente atira uma flecha e fere o rosto dele. Esse primeiro encontro é vital para a gente compreender a personagem. Iracema não é uma princesa frágil esperando ser resgatada num cavalo branco. Longe disso. Ao empunhar o arco e atirar a flecha, ela demonstra os traços de uma guerreira, com uma força que remete às Amazonas da antiguidade ou até às valquírias nórdicas. Mas logo em seguida ela recua, né? Sim, após feri-lo, ela percebe que ele não atacaria. Então ela se arrepende, quebra a flecha como um sinal de paz e o leva para a cabana do pai dela, oferecendo hospitalidade. E é a partir dessa hospitalidade que a tragédia se desenrola de vez. Eles se apaixonam, mas é um amor totalmente proibido. E ainda tem o agravante de que o Irapuã, que é o grande e temível chefe guerreiro dos Tabajaras, é obcecado por ela. E ele quer matar o português a todo custo. Exato. Para proteger o Martim e consumar esse amor, a Iracema toma aquela decisão chocante que mencionamos bem no início. Ela prepara o licor alucinógeno da Jurema e dá para o Martim beber. Ela quebra de forma consciente o seu voto de castidade. O que tem consequências imediatas. Absolutas. Como sacerdotisa corrompida, ela não pode mais continuar na tribo. Ela precisa fugir. E ela foge com Martim e com o amigo dele, o índio Poti dos Pitiguaras. O que é basicamente uma traição em múltiplos níveis. Sim, a fuga não é só um ato de abandono familiar. Ela entrega a localização e os segredos do seu próprio povo, o que desencadeia uma guerra violenta onde muitos tabajaras são massacrados. Gente, é uma sucessão de atos de destruição. Vamos recapitular. Ela droga o amado, destrói o próprio juramento sagrado, abandona o pai idoso à própria sorte e vira as costas para o povo dela, que é massacrado logo em seguida. É um currículo pesado. Tibulares conciliam tudo isso com a ideia de que ela é o suprassumo da heroína romântica. Parece o roteiro de uma grande vilã. A chave aí é entender que a contradição é a matéria-prima do herói romântico, diferente do herói clássico, sabe? Que é aquele certinho, moralmente inabalável. Exatamente, o herói clássico é pautado pela ética coletiva. Já a heroína romântica é movida pela paixão incontrolável. O conflito central da Iracema é a escolha impossível entre o dever coletivo e o desejo individual. Ah, então ao escolher fugir com o Martim, ela escolhe o sentimento. Ela faz a transição do valor social público para o valor privado e sentimental. E o detalhe é que ela tem plena consciência do peso da traição dela. Ela sofre intensamente por isso, mas a paixão individual se sobrepõe. É a figura da heroína caída. A dor. E essa é uma característica profundamente reverenciada pelo espírito do romantismo. Faz muito sentido agora. O romantismo coloca o indivíduo acima de tudo, mesmo que custe o mundo inteiro ao redor dele. E o mundo ao redor dela realmente desmorona a partir daí. O que nos leva para a reta final do livro, onde esse drama pessoal se transforma numa alegoria gigantesca sobre o nascimento do Brasil. Após a fuga, eles vão para o litoral. A Iracema engravida, mas a dinâmica do casal muda completamente, não é? Muda de forma drástica, o feitiço inicial simplesmente se quebra. O Martim, agora seguro e no território dos seus aliados, começa a sentir o peso da saudade. Ele muda o comportamento? Muito. Ele pinta o rosto com as cores da tribo dos Pitiguaras e passa a lutar ao lado deles contra as tribos inimigas.
Ele passa semanas fora de casa com o olhar fixo no oceano. Olhando para a Europa. Exato, sentindo falta de Portugal, da civilização dele, da religião cristã. Enquanto isso, Iracema fica lá, definhando. Ela perde o viço, a alegria de viver. E o bebê nasce justamente enquanto Martim está na guerra. E ela dá um nome incrivelmente pesado para a criança. Moacir. Que, em tupi, significa o filho do sofrimento. Ou o filho da dor. Quando Martim finalmente volta, ele encontra a esposa prestes a morrer. Ela praticamente entrega o filho, passa o resto da vida que lhe sobra para a criança e falece. E então é enterrada à sombra de um coqueiro, onde um pássaro, a jandaia, fica cantando. A mecânica dessa conclusão é um dos pontos mais cobrados em avaliações analíticas, Enem, tudo. Não se trata de um final triste apenas para fazer o leitor chorar. Tem função em tudo aí, né? Cada elemento tem uma função alegórica milimetricamente calculada. O pássaro jandaia, cantando e a própria região dão origem ao nome do estado do Ceará. E tem aquele detalhe que sempre cai. Ah, sim, que os críticos linguísticos sempre apontam. A palavra Iracema é um anagrama perfeito para a América. As letras são exatamente as mesmas. Gente, isso muda toda a perspectiva. A América morre para dar à luz. Isso. E o Moacir, sendo filho do português europeu com a indígena americana, representa o primeiro brasileiro, o protótipo do nosso mestiço. Mas olha, analisando as consequências dessa alegoria, o final me parece muito desequilibrado. A Iracema perde a família, perde a cultura e, no fim, a própria vida. Os tabajaras perdem a guerra e são dizimados. E do outro lado? O Martim sobrevive, fica com as terras, leva o filho e consolida a aliança dele. Essa tal fundação do Brasil, nos termos do Alencar, exige o sacrifício total de apenas um dos lados. E essa sua percepção é o centro do debate acadêmico contemporâneo. É o foco das questões discursivas mais exigentes de hoje em dia. Sério. Eles cobram essa visão crítica. Muito. A narrativa do Alencar, por mais que eleve a figura do indígena esteticamente, é estruturalmente eurocêntrica. Ela romantiza um processo histórico que foi marcado por violências e apagamentos brutais. Basta ver quem ganha no final. Exato. Note quem sai vitorioso. Os pitiguaras, exatamente a tribo que se alia ao projeto colonial português. A resistência, que é representada pelos tabajaras, é punida com a destruição. É a ideia de que a civilização precisava avançar por cima da cultura original, quase como se o indígena tivesse a missão de desaparecer para ceder o espaço. Na concepção da elite intelectual do século XIX, sim, essa era a lógica. O mito do bom selvagem operava como uma ponte descartável. Ponte descartável é uma expressão muito boa. No indígena idealizado cumpre o seu papel de doar a terra, o sangue e a fertilidade ao colonizador. E depois ele deve se retirar de cena, seja morrendo fisicamente ou sendo assimilado. O livro termina com o Martim retornando da Europa, mas agora acompanhado de padres jesuítas. Nossa, o recado é claríssimo. O Brasil nasceu, mas seu futuro pertence à fé católica e ao progresso europeu. Mas olha, há algo muito evidente nessa receita do primeiro brasileiro que o Alencar constrói. Ele foca exclusivamente no encontro entre o branco europeu e a mulher indígena. Se estamos falando da formação do Brasil e da identidade de um país que usou a força de trabalho escravizada por séculos, a pergunta que fica é: onde está a população negra nessa lenda de origem? E esse é, possivelmente, o limite ideológico mais severo de toda a obra. E é um prato cheio para bancas de redação que cobram um pensamento crítico do candidato. O apagamento total. Sim. A alegoria de Alencar simplesmente exclui a diáspora africana e a contribuição gigantesca do povo negro da matriz formadora do país. A fundação mítica do Brasil em Iracema é um pacto de duas vias apenas, a natureza americana e a civilização europeia. E isso não foi um acidente. De forma alguma. A omissão de outras raças não foi um esquecimento. Reflete o projeto político de branqueamento e a visão muito seletiva da elite escravocrata imperial da qual o próprio José de Alencar fazia parte. Identificar essa omissão demonstra que se compreende a literatura não como
um espelhinho neutro da realidade, mas como um campo de forças ideológico da sua época. Exatamente isso. Bom, isso é o que transforma a forma como a gente estuda, não é sobre decorar que a Iracema é a virgem dos lábios de mel e marcar o X na prova, é sobre entender o que ela de fato representa. E nós cobrimos muito terreno aqui. Recapitulando rápido o arsenal que acumulamos, para quem está anotando, começamos compreendendo o romantismo indianista não como mera inspiração poética, mas como um projeto geopolítico urgente para forjar uma identidade pós-independência. Certo. Depois vimos como a prosa poética e o uso do tupi foram críticas deliberadas à língua da metrópole. Exploramos o enredo através daquele dilema romântico clássico entre paixão individual e dever coletivo. E por fim, dissecamos a alegoria do bebê Moacir. Isso, compreendendo as vitórias eurocêntricas e os profundos apagamentos raciais que sustentam essa lenda de origem. Uma arquitetura do pensamento muito bem delineada. E olha, para deixar uma última semente de reflexão que funciona como um repertório cultural excelente para o desenvolvimento de redações sobre como a história é manipulada ao longo do tempo. Adoro esses ganchos para redação, manda! Vamos observar o que aconteceu com essa heroína com o passar das décadas. Em 1979, o cinema brasileiro adaptou Iracema. Isso ocorreu durante o período da pornochanchada. Ah, sim, aquele movimento cinematográfico da década de 70, com produções de baixíssimo orçamento, humor bem popular e uma carga forte de erotismo. Mas como assim? Como uma heroína trágica fundadora da nação se encaixou na pornochanchada? Através da distorção completa do mito. Naquela versão cinematográfica, a Iracema complexa, a guerreira valquíria que portava um arco e flecha, que defendia seu território e atirava no invasor, simplesmente desapareceu. E sobrou o quê? O que restou na tela foi uma figura destituída de agência, hipererotizada, completamente passiva e subserviente ao homem branco. Caramba! O mito do bom selvagem, que no século XIX foi construído para servir a um nacionalismo político, foi sequestrado no século XX e transformado em puro objeto de exploração comercial e objetificação sexual. Nossa, isso provoca uma reflexão incrível. Como cada época histórica recicla e molda as figuras do passado para justificar e espelhar os comportamentos do seu próprio tempo. É, a história sendo reescrita pelas lentes do presente. O super-herói do século XIX vira o fetiche do século XX. E como será que as gerações do futuro vão ler e adaptar essa mesma história? Fica aí a provocação. Uma excelente pergunta para levar para as provas. É com essa reflexão que a gente encerra a nossa investigação de hoje. O conhecimento real, a compreensão dos porquês e dos comos, é o verdadeiro atalho para dominar qualquer conteúdo sem sofrimento. Para quem nos escuta e tem uma prova pela frente, esperamos que esse nosso segundo cérebro ajude a transformar o que era só decoreba em pura estratégia. Que as entrelinhas da literatura continuem servindo como a melhor lente para desvendar o mundo ao nosso redor. Um grande abraço a todos e boas provas. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!